Tudo bom? Eu sou a Heloísa do Instituto da Felicidade e eu estou aqui para a gente conversar exatamente sobre essa questão dessa jornada de transformação, mas com consistência, né? Não uma coisa estética, mas uma coisa ética, uma coisa que venha de dentro da gente. E dentro dessa, né, da questão de realmente se transformar, a gente tem que acreditar naquilo que a gente faz. Então, os balizadores dessa transformação não é agir, né? Não é só acreditar, mas é agir em direção das coisas que a gente acredita. E, inexoravelmente, para que isso aconteça, a gente tem que visitar o nosso íntimo, a gente tem que entrar para dentro de nós. Nós somos muito acostumados a balizar as nossas coisas, né, pelo olhar do outro, né? Quando na verdade isso não nos leva a nada, porque as coisas só vão acontecer se elas aflorarem de dentro, que a verdade venha de dentro, e que isso é uma coisa que nós vamos ter que buscar. Nós não somos acostumados a refletir, porque a gente tem alguns atalhos maravilhosos criados pela nossa cultura, né? Um deles, assim, que eu acho fantástico, que é um atalho, assim, do tipo, não quero pensar sobre isso, que bom, né? É a culpa. A culpa é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que é fácil, que também, além de ser fácil, ela também é uma coisa que os outros, né, valorizam, né, que tu tem a culpa. Então, é uma coisa que é adorada. A culpa é uma instituição extremamente caridosa, né, com todos nós. Por quê? Porque ela estabelece o seguinte, ó, errei, ou não deu certo, ou não sei o quê, culpa! E aí, dor. E quanto mais dor, melhor. Mas, em Vox Populis, Vox Dei, né, ou algo parecido, que é na voz do povo e a voz de Deus, o que é que o ditado sobre culpa fala? A culpa só ensina a gemer, não ensina mais nada, certo? Então, essa nossa proposta de transformação, ela não passa pela dor, porque a dor só ensina a gemer. O que nos ensina é o entendimento. O entendimento, ele sim nos transforma, mas para que haja entendimento, nós temos que ir lá visitar a gente internamente e buscar o sentido das coisas. E dentro disso, eu ouvi muito essa semana, aliás, eu gostaria de abrir um parênteses. Ontem eu participei de um programa de rádio e o rapaz me perguntou uma coisa que eu adorei. De onde é que tu tira tanta analogia? De onde é que tu tira tanta história? E eu só gostaria de dizer que eu sempre fui uma entusiasta de transporte público. Eu sempre, que possível, andava de transporte público. Eu adorava ter as pessoas assim, né, quando eu estava no auge da carreira, me olhavam às vezes, né, numa parada de ônibus, ela tá muito mal de dinheiro, né, porque tá no ônibus. Não, era uma opção. E depois que eu quebrei, virou o único meio de transporte mesmo. Então, anyway, tá? E dentro dos transportes públicos, principalmente dentro dos ônibus, eu adoro ficar ouvindo as conversas em volta. Gente, eu já parei em final de linha, quando eu tinha que descer 10 pontos antes, só para ouvir final de história. Ou seja, assim, se vocês me olharem dentro do ônibus, cuidado com o que vocês falam, porque eu vou estar anotando. Tá? Então eu adoro ficar, e é ali que eu recolho 99% das histórias que depois eu vou pensar. Bom, fechado o parênteses, aliás, eu gostaria desde já agradecer a Carris, que é a empresa, uma das empresas de transportes aqui de Porto Alegre, pelo meu curso de filosofia, né, que com certeza eu me graduei, a minha grande graduação em filosofia e antropologia foi nos bancos da Carris. Bom, fechado o parênteses, vamos lá. O que eu estou ouvindo muito essa semana dentro dos ônibus, né? Eu tô pesada. E efetivamente esse sentimento de peso
É um sentimento que está muito presente. Eu não sei se agora nós estamos um pouco no final do ano, ou o que é, mas essa coisa assim, eu tô pesada. E eu vim com tudo na minha cabeça se transforma em imagem. E aí eu fiquei com essa coisa assim, por que as pessoas estão pesadas? O que é esse peso? O que é essa coisa? O que é isso que a gente arrasta? Quando eu falei arrasta, eu me lembrei imediatamente daquelas imagens dos fantasmas. Sabe aquela imagem clássica do fantasma? Que ele tem uma corrente amarrada no pé? Vocês já notaram, e eu botei no Google, gente, eu vi milhares dessas imagens, e todas têm uma coisa igual. Eu fiquei assim, que eu nunca tinha me dado conta. Tá ali o tornozelo, do fantasma, tá ali um grilhão, né, um pulseirão, né, cadeado, uma corrente pesadíssima, mas nada. A corrente não tá amarrada em nada. No máximo uma bola de ferro. Parem um pouquinho, gente. Para lá. Né? Cautela. Como assim? Como assim? E cadê, né? Cadê o que tá pesando? Aí, juntando isso com aquela máxima de que o inferno, né, não tem chave, porque não, né, a porta do inferno ela só abre por dentro, por isso que ninguém pode entrar no teu inferno, mas tu pode sair a hora que quiser, né? Juntando esses dois conhecimentos, é que eu pensei o seguinte, gente, as chaves desses grilhões estão dentro de nós, porque quem se colocou esses grilhões, quem colocou essas correntes, fomos nós, nos nossos próprios pés. Por quê? Culpa! Ué, que bom! Tudo está solucionado, né? Então, gente, quem não errou com alguém, quem não mudou de opinião ao longo do tempo, né? Essa questão, aliás, de mudar de opinião, eu não sei por que a gente tem tanta preocupação, até dando um spoilerzinho que eu vou falar sobre isso depois, né? Em trocar de opinião, né? Porque assim, se ontem eu tomei uma decisão e hoje eu tomaria uma decisão diferente da que eu tomei ontem, que bom, sinal de que eu evoluí, sinal de que eu aprendi alguma coisa nova, sinal de que eu mudei. E não é um sinal de fraqueza, né? Mas não, a gente, no passado, há 15 anos atrás, eu martelei a cabeça da Barbie, da fulana, agora eu não faria isso, né? Ok, gente. Vai lá e diz assim, desculpa, deu. Para contar uma historinha assim, para quebrar, porque deve estar todo mundo assim já revisitando as suas culpas nesse momento, né? Diz que tinha um grande campeonato de arco e flecha na Europa, né? E aí, os finalistas eram 3, né? Aí o primeiro, era um francês, botou lá um menino lá encostado na árvore, colocou uma maçã, essa é clássica, né? Colocou uma maçã na cabeça do menino e pá! Jogou-lhe a flecha, pum, no meio da maçãzinha, pá! E ele larga assim, olha, I am Guilherme Tell. E todo mundo, êêê! Aí vai um belga, tá? Aí mesma coisa, aí ele olhou, o outro botou uma maçã, botou uma ameixa, que é menorzinha, na cabeça do menino, pá! A flecha, pá! No meio da ameixa, e ele se vira, né, pra plateia, I am Robin Hood. Aí vai o português, né? Aí o português pensou, maçã, ameixa, uva. Tacou-lhe uma uva na cabeça do menino, tacou-lhe a flecha, pá, no meio da testa da criança, e ele se virou e disse, I am sorry. Então, gente, obviamente, ninguém erra porque diz assim, gente, eu vou errar, certo? Não, as coisas acontecem. Então, o grande lance é tu chegar e dizer, I am sorry, eu tentei, desculpa, eu te machuquei, ou mesmo algo que eu tenha feito, naquele momento, desculpa, se eu mudei de opinião, se eu me arrependi,
vai lá, pede desculpa e I am sorry, gente. Né? Mas não, o que é mais fácil? É eu carregar isso, né? Botar no meu pé e ficar carregando isso o resto da vida. É muito mais fácil, mas leva a gente para onde isso? Para lugar nenhum. Então, gente, busca a chave, abre o grilhão. E aí vocês vão dizer assim, ai, mas esse ambiente em que eu vivo é um ambiente contaminado. Gente, olha os navios que atravessam o oceano o tempo inteiro. Água não afunda navio, não é a água que afunda navio? Vocês já viram que o navio está cercado de água? O que afunda o navio? Não é a água que está em volta, é a água que eu ponho para dentro do navio. Se eu uso o ambiente como justificativa para as minhas ações, eu estou pegando a água de fora e botando para dentro. Tem o meu primo, já falecido, o Ívano, bicampeão da mentira de Nova Bressa. O cara era o máximo assim, para contar a história. Vocês vejam que é de família. E ele contava uma história, as milhares de histórias que ele contava, uma delas me marcou muito, que diz que o cara morreu, tá? E ele foi pro céu. E chegando lá no céu, ele se deu de cara com São Pedro. E o céu, gente, é um lugar extremamente organizado, tá? Tem lista daí, de entrada, daí o São Pedro chegou e disse assim, só um segundo aqui, foi olhar a lista e pá, caiu o sistema. Tá. Será que no céu eles usam Sky? Ah, bom, tá. Aí o que acontece? Tava sem sistema, São Pedro disse assim, bah, meu filho, tu faz assim, ó, tu dá uma banda por aí, né, uma circulada, e daqui um tempinho tu volta, porque o pessoal da TI já tá aí consertando, já tá fazendo, então acho que uns 15 minutinhos tu consegue, né, entrar, só que para liberar aqui o portão eu preciso realmente bater, né, o teu nome, os teus dados com o sistema. O vivente lá começou a caminhar, isso, aquilo, viu uma porta aberta, inferno, entrou, porque no inferno, gente, o inferno, quem quiser entra, entende? Então não tem porque ter uma organização, né? Tu entra se tu quer. E aí ele pegou e entrou no inferno. Quando São Pedro viu o cara entrando no inferno, se desesperou. E disse, meu Deus do céu, esse cara ele é pro céu e agora ele entrou no inferno, o que vai acontecer com ele? E São Pedro ficou totalmente desesperado, né? Gente, deu 1 hora, tava o diabo saindo do inferno de mão com o cara. Entregou o cara na frente de São Pedro e disse assim, ó São Pedro, é o seguinte, esse cara entrou lá no inferno, porque, como o senhor sabe, o inferno é uma porta aberta, qualquer um entra a hora que quiser e também sai a hora que quiser. E chegou lá, tinha o meu departamento lá, o meu segmento de ódio, com as pessoas brigando, coisa e tal, e ele começou lá a intermediar essas brigas, falar de perdão, falar de amor, falar de que todo mundo erra, e as pessoas começaram a se acalmar e começaram a ir embora. Aí ele chegou lá num outro departamento, né, que era da vingança, e a mesma coisa. Esse cara, gente, esse cara tá arruinando. Qualquer hora, se eu deixar ele mais 1 hora lá dentro, eu vou ficar sozinho, eu vou sabe, vou passar a eternidade sozinho, porque esse cara tá conversando com esse jeitinho meigo dele, com essa coisa, né, amorosa. Então eu peço a gentileza que o senhor enfie esse desgraçado no céu. Aí São Pedro olhou pro cara e disse assim, e aí? Tu não quer ir pro céu? E ele olhou assim pros dois, olha, tanto faz, porque eu tô me sentindo super bem. Qual é a história, né? Qual é o enredo dessa história? Tu pode estar no maior inferno, se tu for uma pessoa boa, se tu tiver a bondade dentro de ti, se tu tiver entendimento das situações dentro de ti, o próprio capeta te arranca do inferno.
né? Isso tem um autor que é o Viktor Frankl, né, que ele esteve dentro de um campo de concentração. E na obra dele, que é sobre logosofia, né, em busca do significado, ele coloca exatamente isso, gente. Que não são as situações, elas tendem a aflorar aquilo que nós somos, aquilo que nós temos por dentro. E não são as situações que nos condicionam. Então, se você está colocando que esse grilhão está aqui por causa da situação de fora, cuidado, gente, porque tu colocou essa água para dentro de ti. Então, vamos novamente nos colocar nesse sentido de soltar essas amarras, de largar esses fardos que nós nos impomos. Não é, a gente coloca rosto nesses grilhões, a gente acha que arrastando eles nós vamos nos redimir, a dor não redime, gente, o que redime é entendimento. Peguem cada um desses grilhões, de cada um desses medos, cada uma dessas coisas e vamos visitar a fundo eles. Vamos nos questionar o que é que eles nos trazem de ensinamento. E se nós cometemos coisas no passado que nós não faríamos no presente, que bom, que bom, que bom, sinal que todo mundo aprendeu algo novo, sinal de que todo mundo evoluiu. Agora, tu quer mudar o passado? Isso não existe, gente. No própria série aquela, né, a sequência De Volta para o Futuro, o que é que o professor dizia? Se forem ao passado, não mexam em nada, porque vai desarticular o universo. Nós não conseguimos mudar o passado. A única coisa que a gente consegue é construir futuro. Agora, aonde é que vocês vão morar? No passado ou no futuro? É uma decisão tua. Só que morar no passado é morar num lugar aonde a gente não tem gerência sobre nada, a não ser sobre gerar culpa, gerar dor e gerar ressentimentos. Eu li um texto maravilhoso falando sobre o que é ressentimento, né? Eu vou falar, isso é um spoiler, porque eu vou falar sobre isso mais adiante, mas eu achei muito interessante, que o texto diz o seguinte, ó, tu tem uma plantação, né, umas árvores, aí o vento passa por essas árvores e o que acontece com os galhos? Eles sacodem, certo? Só que tem um momento que os galhos param de sacudir, por quê? Porque o vento já passou, não tem por que eles ficarem sacudindo. Todo mundo acha isso óbvio. Ressentimento é os galhos continuarem vibrando só porque um dia o vento passou lá. Ressentimento é ressentir aquele vento. Mas o vento não está mais lá, ele só está dentro do nosso sentimento. Então a gente vai lá e faz os galhos abanarem, mesmo sem o vento existir. É um movimento feito por nós. Então, gente, se ir para trás, né, só gera dor, quem sabe ir para frente e se soltar desses grilhões, a pegar as chaves, abrir eles e conseguir caminhar de uma forma mais tranquila, mais positiva e principalmente mais leve, até para conseguir ir mais longe. Mas não, é a bendita da dor, que o sofrimento enobrece e por aí vai, né? Não, gente, o que enobrece, o que nos deixa leve é o entendimento, trocar de ideia, ter feito coisas que a gente não faria, ter errado com pessoas, ter errado com situações. Isso é típico de quem vive. Nós não podemos fazer com que os erros nos paralisem. Porque se a gente ficar paralisado pelo erro, o que acontece? A gente vai ficar repetindo, e a proporção dele vai tomar uma proporção que não existe mais. Por quê? Porque o erro do passado é que nem o vento, ele não está no presente, mas eu insisto em ficar lá balançando a árvore. Olha a força que eu tenho que fazer.
Não tá mais ali o vento. Mas eu não, tenho que ficar ali pendurado e balançando a árvore. Então, gente, vamos acreditar na gente, vamos colocar para dentro, olhar essas chaves, buscar essas chaves e soltar esses grilhões, gente. É uma coisa que é muito difícil, porque nós sofremos uma cultura muito forte em relação a isso. Mas a cultura é uma coisa externa, é como a água do navio, gente, só se a gente internalizar. E também, uma outra coisa que nós temos dentro desses ressentimentos, dessas coisas, foram as decisões, né, que nós realizamos. O livre-arbítrio todo mundo adora, mas é um saco também, porque ele faz com que a gente opte. Então eu tenho 30 coisas, né, aqui, e eu tenho que escolher uma. Aí como é que eu faço normalmente, né? Eu vou ali, pego essa uma coisa, me abraço nisso e dou as costas para as outras 29 opções e sigo a minha vida só. Não, que nada, isso aí é coisa de gente louca. O que é que nós fazemos? Primeiro a gente pega um pouquinho isso, e na verdade a gente gostaria de pegar todos, mas daí não dá, né? Aí a gente pega isso aqui e a gente anda de costas para o futuro, olhando para as opções, né? Do tipo, ai, mas aquilo ali, ai, mas tudo bem, eu peguei isso, agora azar. Olha a bobagem que a gente diz. Eu escolhi isso, agora azar, né? Mas eu deveria ter escolhido aquele outro. Gente, honrem as suas opções. Honrem as suas opções. Se eu optei por isso, dá as costas e anda pra frente. Aí não, ninguém vai andando de costas, o que acontece? Tropeça, cai, né? Aquilo tudo começa a ser escolhido por outros, né? Porque tu deixou aquilo, e a gente começa a sentir uma perda daquilo que nunca teve. Falando assim, é papo, né? Que tu diz assim, mas como? Como que uma pessoa pode ser assim? Assim somos nós. Então, gente, vamos, em primeiro lugar, né, nos darmos conta de quem colocou essas amarras, quem colocou esses grilhões que nos deixam, como disse a moça, né, esse pessoal todo no ônibus essa semana, nos deixam tão pesados. O que nos deixam pesados são essas amarras, esses grilhões, esses pesos que nós amarramos nos nossos pés. Ninguém amarra nada na gente, porque existe uma coisa chamada que a gente é livre, nós somos livres, nossa liberdade ela é imensa, né? Nós podemos fazer o que a gente quer, né? Então, o que acontece? Ninguém colocou esses pesos, nós colocamos. Nós colocamos e engolimos a chave. Engolimos a chave porque a gente acha que essa dor, né, do nosso estômago, essa dor de estômago que a gente tem por ter engolido a chave é uma coisa positiva. É uma coisa que vai fazer a gente ficar mais nobre, que vai nos deixar mais evoluídos. Não vai deixar a gente mais evoluído, gente. Não é isso. O que nos deixa é o entendimento, o que nos faz caminhar para frente é o entendimento. Então, vamos pegar essa chave, vamos abrir e vocês vão notar que o tornozelo vai estar meio machucado. Então, vamos ver o que seria bom para a gente, né, melhorar esse machucado. De repente, pedir desculpas, tá? E se a pessoa não perdoar? Bom, se a pessoa não perdoar, o problema é dela. Daí, não é problema meu. Porque aí, quem se amarrou num grilhão foi ela. Eu digo, olha, desculpa, foi mal, I am sorry, foi mal. Eu não te perdoo, problema teu. Eu tô livre de ti, né? Eu tô livre desse grilhão no qual eu plasmei o teu rosto. Agora, se tu acaba de te amarrar num grilhão com o meu rosto, o grilhão é teu, boa viagem e vai mancando até o fim. Então, gente, o perdão, ele é unilateral, ele é em relação a gente. Esse é que é, né? Eu te perdoo o mal que eu senti que tu me fez, eu te perdoo. Pronto, essa desconexão
essa coisa de cortar, né, essas amarras para a gente poder caminhar livremente. Só que eu tenho que acreditar nisso, gente. Eu tenho que acreditar e não adianta ficar no discurso, eu tenho que agir. Hoje mesmo, gente, revisitem tudo isso aqui que está no pé de vocês. Revisitem isso e vejam a forma que vocês vão poder se liberar de cada um dessas bolas de ferro, cada uma dessas correntes. Porque, novamente eu digo, gente, olhem, qualquer figura de fantasma, as correntes não estão ligadas a nada a não ser ao tornozelo do fantasma. Então não vamos ficar vagando e gemendo, que a única coisa que a dor nos ensina é a gemer. Vamos acreditar e vamos agir para a gente se transformar. Só que para se transformar a gente tem que dar um grande pivô e para isso a gente tem que estar leve. É que nem aquela coisa, imagina aquela coisa da capoeira, fazer aquela coisa da capoeira com um peso de 30 quilos em cada perna, gente. Não tem como. Ainda mais que foi tu que colocou. Então, vamos nos libertar, vamos nos deixar mais leves e principalmente respeitar o vetor da vida, que é para frente. Novamente, um pequeno spoiler. A vida só conhece um vetor, que é para frente. Tudo que for para trás, certo? A gente tem que fazer muita força, a gente perde vitalidade, a gente perde disposição para visitar passado, porque é como se uma corrente de rio estivesse empurrando para cá e tu quisesse nadar contra a corrente. Entregue-se à corrente, aproveite a paisagem, acredite, mas não adianta só acreditar no que eu estou falando. Comece a agir em direção a isso que você acredita. E aí, gente, vai ser a base da transformação. Não por outra, os faróis do carro apontam para frente e não para trás. Né? A gente acha isso um tanto quanto óbvio, mas, infelizmente, na cabeça da gente, a gente prefere iluminar, às vezes, o passado do que enxergar o futuro. Libertem-se, sejam leves, mas façam com convicção, com a crença de que esse é o caminho da transformação. E a gente vai se ver de novo para falar de outras coisas e contar outras histórias que vão sempre levar a gente para onde a gente merece, que é um lugar muito feliz, muito tranquilo. E eu acredito que felicidade é aquela tranquilidade. A felicidade não é uma coisa exultante, não é uma coisa saltitante. Na minha concepção, felicidade é a tranquilidade da contemplação. Essa que é a felicidade. Ela não é pular, não é saltar, ela é simplesmente poder olhar para o horizonte de uma maneira tranquila, sem pressa, sem medo, sem culpa e principalmente se sentindo parte desse horizonte. Felicidade é a tranquilidade de contemplação. Vamos nos transformar, vamos agir em direção àquilo que a gente acredita e com certeza a gente vai estar num lugar muito melhor, muito mais livres e olhando para frente, que é para onde a gente deve olhar. Obrigada.